Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus crucificado apresenta-se como loucura para os que não creem, mas para nós ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Com a lâmpada da fé acesa, manifestemos nossa gratidão ao Senhor por nos amar até a morte de cruz. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionar deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Salmo 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então
as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. As virgens da parábola do Evangelho de hoje nos lembram de que precisamos vigiar para viver o presente sem perder de vista o horizonte da esperança. O grito no meio da noite tem que ver com as surpresas da vida. A vida sempre nos surpreende. Quando tudo está bem, de repente surge um vendaval, uma doença, um acidente, a morte. Vigiar é a capacidade de nos encantarmos com as pequenas dádivas do cotidiano. A vida nos presenteia com tanta beleza, mas a correria do dia a dia, por vezes, nos tira a possibilidade de apreciar, por exemplo, o canto de um pássaro, de contemplar as estrelas, o nascer e o pôr do sol. Tudo pode parecer tão óbvio que até esquecemos que respiramos. O azeite é a vivência das bem-aventuranças. Com uma cena de casamento, a parábola ilustra a vigilância devida aos discípulos e candidatos a participar do reino. Quem não é vigilante, não se previne, adormece e não percebe o momento da chegada. Muitos cristãos, nos tempos de Mateus, como também hoje, não têm nenhuma preocupação com as coisas do reino. Ou melhor, outras preocupações os tornam desinteressados. Pode-se pensar em batizados, até em membros das comunidades que nunca se ocupam de nada que se refira à vida cristã autêntica. Só se lembram de Deus nos momentos de extrema dificuldade. Então acendem velas, fazem novenas e não saem da igreja. Mas o reino é muito mais do que isso. Reino é perceber o convite de Jesus em todas as situações e se comprometer para que o reino venha. Caso contrário, os desleixados ficarão de fora e não participarão das alegrias do reino instaurado por ele. Oremos. Senhor, ensina-nos a procurar-te, e não aos teus milagres, aos teus dons, porque és o Filho de Deus que por amor morreste na cruz para nos salvar. Fazei-nos ouvir o convite que dirigistes aos teus primeiros discípulos: vinde e vede. E se, por motivos que só tu sabes, não quiseres ser encontrado logo, se retardares a tua visita, ajuda-nos a vigiar pacientemente de lâmpada acesa, alimentada pelo amor. Quando bateres à nossa porta, fazei-nos correr ao teu encontro. Quando nós batermos à tua porta, abra-nos, Senhor da nossa vida. Amém. Oremos. Senhor, ensina-nos a procurar-te, e não aos teus milagres, aos teus dons, porque és o Filho de Deus
que por amor morreste na cruz para nos salvar. Fazei-nos ouvir o convite que dirigistes aos teus primeiros discípulos: vinde e vede. E se, por motivos que só tu sabes, não quiseres ser encontrado logo, se retardares a tua visita, ajuda-nos a vigiar pacientemente de lâmpada acesa, alimentada pelo amor. Quando bateres à nossa porta, fazei-nos correr ao teu encontro. Quando nós batermos à tua porta, abra-nos, Senhor da nossa vida. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.